é Vinícius Peçanha, folclorista, memorialista, foi membro da Comissão Mineira de Folclore. Vinícius, muito obrigado pela presença. E como que surgiu esse seu interesse pelo folclore? Eu sempre gostei, né, de conhecer os usos e costumes da gente do povo. Mas eu comecei muito foi pelo reinado, que eu morava ali na rua Independência Antiga, na esquina com a rua Santo Antônio, onde hoje é a Savacinha. Não existia Paraíba. E o pessoal do reinado passava ali, eu era menino, passava tocando, ia lá para a Praça do Lago do Rosário, onde hoje é o mercado. E isso, eu era menino e ia atrás, e por aí comecei a me interessar. E depois descobri que era proibido pela Igreja Católica. E vamos até começar, já que você já pegou nesse assunto, vamos começar contando um pouco disso, que o reinado é uma das maiores riquezas que Divinópolis tem. Muitas vezes é mal entendido, pouco valorizado pelas pessoas, mas se as pessoas tivessem a noção da importância que o reinado tem, né, Vinícius? Isso. Foi proibido o reinado pela Igreja Católica. Foi. Na época do arcebispo Dom Cabral, né, de Belo Horizonte. Por que eles proibiram? Foi proibido pelo seguinte. Vou começar a história lá atrás, um pouquinho atrás. No início nos anos 20, os anticatólicos filmaram, muito rudimentarmente, mas fotografaram as festas, candomblé, macumba, umbanda, e espalharam lá na Europa, falando que o catolicismo do Brasil era aquilo. E escandalizou a Roma, né, o Vaticano. Então veio, na época o Papa era o Papa Pio X, ele mandou a recomendação para que os católicos não se aproximassem mais dessas práticas. Então as autoridades da Igreja Católica falaram assim, não vamos apenas proibir, nós vamos acabar com isso. E começaram a perseguir qualquer rito afro. A umbanda, a candomblé, a macumba. E deu na época, logo em seguida veio a ditadura Vargas. E o Getúlio Vargas, para ficar de bem com o poder, sem ninguém aborrecê-lo, ele falou, vou ficar, tudo que a Igreja Católica, a religião católica decidisse, ele apoiava, para ninguém contrariá-lo. Então a Igreja Católica proibiu os rituais, ele baixou um decreto lá. Então era assim, o pessoal antigo que está me assistindo, está nos assistindo, vai lembrar disso. Se tivesse um terreiro de umbanda ou um terreiro de candomblé, a polícia chegava e prendia todo mundo. Chegava a esse ponto? Chegaram a esse ponto, não só em Minas, mas no Brasil inteiro. E diante disso, o pessoal do reinado acabou perdendo espaço. Aqui em Minas não tinha muito. A festa forte aqui de cunho africano era o reinado e as folias de reis. Então o Dom Cabral, que veio lá ele era bispo lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, ele veio ser bispo em Belo Horizonte. Logo em seguida criou-se a arquidiocese. O bispado de Belo Horizonte passou a ser arcebispo. Então ele proibiu. E isso era ensinado, inclusive, no seminário. Os padres já saíam do seminário fulminando. Doutrinados. Fulminando mesmo, é proibido. Quando aqui em Divinópolis chega o Zé Aristides de Sales, era um preto, filho, neto de escravo. Ele veio de Contagem, ele nasceu em Contagem, mas foi criado em Pará de Minas, na terra dos Valadares. Valadares eles falam governador, mas não era governador, ele era interventor. Ele era nomeado pelo ditador Getúlio Benedito Vargas. Valadares, que aliás dá o nome à praça do santuário, Benedito Valadares. É porque naquela época era obrigado, por lei, tinha que ter uma rua com o nome do ditador e uma com o nome do governador. Então ali a praça é chamada Praça da Liberdade, aí no santuário. Inclusive existe aí interesse de alguns grupos de pessoas de retomar esse nome, de que a Praça Benedito Valadares volte a ter o nome de Praça da Liberdade. Praça da Liberdade.
E a rua Getúlio Vargas, a Avenida Getúlio Vargas, era a Avenida Ipiranga. Que era obrigada até. Todas as cidades do Brasil tinham que ter uma rua com o nome do ditador. Do Vargas. Sabe? Vargas. Todas as cidades mais antigas, daquela época, daquela época para cá, tem uma rua Getúlio Vargas, uma praça Getúlio Vargas. Ô Vinícius, e ali, contextualizando, onde hoje é o mercado municipal, ali havia uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Ali era a igreja do Rosário. Foi construída em torno de 1850. Sabe? Foi criado exatamente e especificamente para fazer a festa do reinado. Porque a festa era feita na Praça da Matriz. Mas fazia muito barulho, muita confusão. Então o padre da época pediu que eles arrumassem um lugar para eles. Então eles construíram a igreja ali, onde hoje é o mercado. Onde hoje é o mercado, e essa igreja foi derrubada. Foi derrubada pelo Dr. Luiz Fernandes, depois para a construção do mercado. Mercado municipal. E aí vem um outro momento, já na década de 1980, que justamente com você, que constrói ali aquela réplica. Na verdade, a igrejinha do Rosário que a gente tem hoje ali é uma réplica. Exatamente. Foi quando eu pedi o prefeito da época, né, se ele me permitia construir um memorial, alguma coisa que lembrasse que ali existiu a festa do reinado. Ele autorizou e nós íamos fazer mais ou menos no rumo onde estava a outra. Mas houve uma contestação por parte do pessoal lá da FACED e nós pegamos... Ela ficaria mais próxima ali onde é a FACED. É a FACED. Mas eles acharam... Para não contrariar também, nós mudamos de lugar. Pusemos na mesma posição, porque a antiga igreja era na posição daquela que está lá. Então eu queria fazer só um monumentozinho ali, e alguém sugeriu, não, faz maior. Eu falei, então eu vou fazer uma espécie de uma igreja para que caiba ali umas 3 ou 4 pessoas, uma meia dúzia de pessoas. Depois eu resolvi, falei, vamos fazer maior um pouquinho. E ficou daquele tamanho que está lá. E tem uma história que é muito engraçada, assim, interessante em relação à construção da igreja, que ali foi feito basicamente com doações, né, Vinícius? Porque o prefeito me autorizou a fazer a igreja, mas ele falou assim, eu não posso te ajudar, não posso dar nada. Eu só te autorizo. Então aconteceu o seguinte, eu consegui o desenho do Roberto Machado e a marcação foi feita pelo Antônio Vilela, os alicerces, e eu comecei a pedir as coisas. Então tinha o Joel despachante, que tem aquele despachante lá, que tem o prédio, ele estava terminando o prédio e sobraram as pedras. Eu pedi a ele, o que você vai fazer com essa pedra? Isso aqui está... Então você me dá elas para mim? Eu falei, perfeitamente. Então ele me deu as pedras. Aí eu fui lá na Maria Bueno, filha do Noé Bueno, e pedi ela areia. Ela falou assim, não, eu te dou um caminhão de areia para você fazer. E eu pedi o Nelson Horta, lá no Inesp, que estava construindo lá, se ele me arrumava uns tijolos. Ele me arrumou os tijolos. E eu fui pedindo cimento, um saco de cimento, uma pessoa, outra. E a mão de obra começou com os meninos lá do vilão do João Carlota. Eles eram comandados pelo Zé Miúdo. O pessoal lembra do Zé Miúdo, né? E aí Zé Miúdo tinha um bar lá no Cantagalo. Cantagalo é ali onde era... A Zona Boêmia aqui é chamada de Cantagalo, né? E aí que vem a parte interessante da história. O Vinícius não tinha como pagar o pessoal para construir a igrejinha. Quem trabalhou mesmo, deu duro lá, foi o Zé Miúdo com os meninos do vilão do João Carlota. Eu falei para eles, Zé Miúdo, eu não tenho dinheiro para te pagar não, e a prefeitura não vai me ajudar não. Eu falei, não, pode deixar, os meninos estão à toa aí, eles vão trabalhando e vai até uma brincadeira para eles. Então tudo bem. Mas acontece o seguinte, que de tarde, eles trabalhavam o dia inteiro, os meninos trabalhadores mesmo. Né? E de tarde eles iam lá no mercado e faziam um joguinho do bicho, né? Toda a tarde eles ganhavam no jogo do bicho. Né? Você, a Nossa Senhora que está fazendo vocês ganhavam. Ganharam mais então, né? Todos receberam então, né? Todo mundo recebeu. Vinícius, hoje, e eu sempre coloco isso, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, é o fato de que
a gente acompanha mês de outubro, tem o Dia das Bruxas dos Estados Unidos, final de outubro, e o Brasil, de certa maneira, fica importando essas tradições. A gente vê muita escola dedicando aí espaço para fazer festa do Dia das Bruxas e tudo isso. Escola de inglês fazer isso, claro que está dentro do que ela oferece, ela ensina a língua inglesa. Mas a gente pega aí já escolas públicas investindo no Dia das Bruxas e muitas vezes esquecendo o mês de agosto que está chegando, que é o mês do folclore brasileiro. Exatamente. Mas tinha que ter a festa do Saci, a festa do Curupira, né, da Iara, são histórias brasileiras muito importantes, né? Mitos brasileiros. Infelizmente, as escolas, até Jardim da Infância, comemoram o Halloween, né? O Halloween, né? Que tá virando tradição. Uma coisa meio que... A gente tem que entender que a cultura muda, mas às vezes é muita imposição, né? Isso é a colonização, né? Dos americanos, né? Nós somos transformando em colônia dele. O Vinícius tem uma outra história, inclusive essa eu até publiquei na minha coluna no Gazeta do Oeste recentemente, que é uma história muito interessante, que é em relação ao Chico Doido. Isso. Chico Doido, conta pra gente um pouquinho, quem foi o Chico Doido? Era o Francisco Gontijo Azevedo, filho do Chico Severino. Ele tinha apelido de Chico Doido, porque ele era tão inteligente, tão culto, que ele estava muito além da época dele, sabe? Ele estava na frente do tempo dele. As coisas que ele fazia, o povo nem acreditava. Não pode, esse homem é meio doido. Então ele ficou com o nome de Chico Doido. Então a primeira casa de laje de Divinópolis foi ele que fez. E essa casa tá lá, de pé até hoje. E nós temos que dar tomar uma providência, senão eles vão desmanchar lá, viu? Na 1º de junho. Na 1º de junho, entre Rua Rio de Janeiro e Paraíba. Como é que foi essa primeira casa de laje? Foi era um acontecimento na cidade, Vinícius? Foi um acontecimento, porque ali era uma casa de telha. E ele resolveu fazer laje. Então, ele tirou as telhas, né? Era a farmácia dele, né? Ele era farmacêutico. E colocou as tábuas, colocou a ferragem e o cimento. Então, no dia que ele foi tirar o escoramento, grande parte da cidade foi lá para ver, sabe? Só que ele tirar as tábuas e as escoras, vai cair aquilo tudo, sabe? Então foi aquele povão lá para ver. Ele chegou, tirou, a laje ficou lá. Que ano foi isso, Vinícius? Foi no 40 e pouco, 1940 e pouco, sabe? Que ele morreu em 48, 47. E a laje está firme lá até hoje. Tá lá. Né? Então ele pôs uma escada lá, subiu lá em cima, pulou e falou assim, aqui ó, não cai não, gente. E eu vou te contar que até o próprio pai dele, que era o João Severino, estava duvidando, falou assim, esse negócio não vai dar certo não, só. Pois deu certo, só. A casa está lá e é a primeira casa de laje de Divinópolis. São histórias assim que são importantes que a população saiba, né, Vinícius? Era chamado de cimento armado, a casa de cimento armado. E agora depois ele construiu em cima, né, o segundo pavimento. É algo hoje tão simples, hoje, que tem uma história importante. E o Chico Doido, ele era maçom e teve um momento de maior conflito com a igreja, com os franciscanos, né? Que acabou gerando também uma outra história importante, que é a famosa história dos dentes de ouro. Como que é essa história? Eu conversando, eu fui companheiro da filha dele, lá no tempo do ginásio São Geraldo. Há pouco tempo eu encontrei com ela e eu não sabia desse caso, não. Ela falou assim, olha, nossa, minha família deve muito ao Fábio Notini. Porque quando meu pai morreu, na década de 40, eles não deixaram enterrar meu pai lá dentro do cemitério. Se bem que lá dentro do cemitério tinha uma área reservada para os não católicos. Que é o cemitério do centro, na rua Minas Gerais, com Paraná. Tinha uma área lá reservada para o pessoal do cemitério dos não católicos. Que na época os não católicos eram os batistas,
e os espíritas e os maçons. Então tinha uma área reservada para enterrá-los. Mas o Chico doido, nem lá nessa área eles não deixaram. Sabe? Porque ele aprontou tanto com os padres e com a igreja, que eles falaram assim, tem que enterrar ele, mas vai enterrar fora do cemitério. Então enterrou fora do limite lá, dos muros do cemitério. E fez um puxadozinho ali para proteger. Depois, né, passado algum tempo, eles fizeram um puxado para não passar carroça em cima, não passar carro de boi. Então tinha um puxadozinho ali. E ficou o muro do cemitério fora do alinhamento. Muitos anos depois, na época do prefeito, foi eleito o prefeito Fábio Notini, ele chamou a família e falou assim, olha, vocês vão lá e tiram os ossos dele, vocês acompanham, nós vamos colocar os ossos dele dentro dos limites do cemitério, que eu vou pôr o muro no alinhamento. Então a Dalila, só eu e minha mãe, os outros irmãos não ligam. E convidou o Lalim. Lalim é o Hilário Azevedo, que é o pai do prefeito, que é sobrinho do Chico doido. Né? Então o Lalim foi lá ajudar a desenterrar. O coveiro falou assim, olha, tem uns dentes de ouro aqui, convém você guardar esse dente de ouro, porque nós vamos pôr lá dentro, alguém vai lá furar, vai violar a nova sepultura para levar esses dentes de ouro. O Lalim guardou, certo? Levou para casa. Então eu fiquei sabendo dessa história, fui lá na casa do Lalim, falei, é verdade isso? É. Cadê os dentes? Ele foi lá e me mostrou, falei, tá aqui os dentes do meu tio, eu guardei. Aliás, na hora eu falei assim, olha, eu vou procurar aí, você volta outro dia que eu vou procurar. Aí, passados uns dias, eu voltei lá, ele me mostrou. Falei, você deixa eu fotografar? Você deixa. Eu tirei as fotografias dos dentes do Chico doido, dente de ouro. Interessante, né? Naquela época, como é que eles já davam conta de fazer dente de ouro, né? As coisas... Vinícius, tem também um papel muito importante no envolvimento seu com a realização de valorização de missas, de alguns eventos religiosos. Eu, por exemplo, várias vezes pude acompanhar a encomendação das almas, por exemplo, que é uma tradição aqui na cidade, que lá vai também aos poucos acabando, né? A encomendação das almas. Conta para o telespectador como é que funcionava a encomendação das almas. Eles cantavam nas encruzilhadas, né? E no último dia, a encruzilhada, chegar na porta do cemitério, né? Chamava fechamento. Isso durante a quaresma, né? Na quaresma, na sexta-feira da paixão, né? Aí o pessoal ia andando, tocando a matraca. Tocava a matraca, ia cantando nas encruzilhadas, e o último dia eles fechavam a encomendação na porta do cemitério. E ainda tem, né? Na época que você trabalhava na outra televisão... Na Alterosa, a gente chegou a fazer algumas matérias. E tem uma história muito interessante, que é que não pode olhar para trás, Vinícius. Reza a lenda. Vão rezando sem olhar para trás. Porque se olhar para trás, por exemplo, se tiver meia dúzia de pessoas, ele olha para trás e vê dezenas, centenas. Diz que é as almas, né, que vem atrás, né? Acompanhando. E outra coisa, a gente canta nas encruzilhadas, as casas, ninguém chega na janela, né? Ninguém chega diz que se chegar na janela, vê aquele monte de alma atrás, né? Isso é a lenda, né? É a história. O que acontece? É o processo natural, essa mudança, essas manifestações deixarem de acontecer? Isso a sua avaliação é um processo realmente natural? Mas enquanto a gente estiver aí, nós vamos lutando para preservar isso, né? Não vamos deixar acabar, não, né? E no intervalo aqui a gente conversava com o Vinícius Peçanha sobre outro caso, que também é muito interessante e que colocou Divinópolis na mídia internacional. O Vinícius ganhou de presente do Saddam Hussein um relógio, né, Vinícius? Um relógio todo especial que o Saddam Hussein, lá o presidente iraquiano, no auge do mandato dele lá no comando do Iraque, mandou para o Vinícius esse relógio. Por que disso, Vinícius?
Bom, eu havia feito uma música completamente estranha. Sabe? Não tinha letra, não. Só ao som dos tambores, ao som de... Eu estava procurando um nome para... É uma coisa exótica. Então eu lembrei que havia lá no Iraque um grupo de brasileiros que estavam asfaltando lá o deserto. Eu falei assim, mas que coisa engraçada, asfaltar as areias do deserto. Porque o deserto são dunas, o vento leva. E fazendo asfalto em cima da areia, era Mendes Júnior. Eu falei, mas quem que é essa pessoa? Esse aí é um herói mesmo. Aí procurei saber, Saddam Hussein. Eu pensei ser o rei lá daquele país. Eu procurei saber em Belo Horizonte, já não havia o consulado. Então eu fui lá em Brasília e fui lá na embaixada e levei a gravação. Eu tinha feito a gravação da música sem nome ainda, né? Eu falei assim, eu estou querendo pôr um nome aqui. Eu falei, vou pôr o nome de Saddam Hussein mesmo nessa música aqui. E peguei e entreguei para o embaixador. O embaixador nem falava português, ele falava árabe. Conversei com ele através de intérprete. E escrevi uma cartinha, assim, fazendo um elogio, falando que 3 homens que marcaram a vida a passagem dos árabes. Primeiro, Hammurabi, cujo código de Hammurabi até hoje é observado no mundo inteiro. O segundo foi Nabucodonosor, que construiu os jardins suspensos da Babilônia. E o terceiro da nossa época, que era o Saddam Hussein, que tinha a ousadia de asfaltar as areias. Ele estava construindo ferrovias, colocar asfalto em cima da areia, pois aqui, para colocar um asfalto aqui, tem passar patrola, preparar o terreno, e ele estava jogando em cima da areia e estava dando certo, e está lá até hoje. E ele ficou todo satisfeito. Tecnologia brasileira, né? E pus a música, o nome dele na música. Entreguei. Passado mais ou menos uns 2 anos, eu recebi uma carta convidando para ir lá lá em Brasília, que ia haver uma festa lá na casa do embaixador, e que eu estava convidado a comparecer. Eu fui lá na casa do embaixador, lá no Lago Sul, na parte sul ali, né? Na casa dos embaixadores, na região dos embaixadores. E foi uma festa, né? Uma coisa fabulosa a festa lá, né? Aí ele me disse que, falou assim, olha, amanhã o senhor passa lá na embaixada que tem um presente para o senhor lá. Eu falei, mas o que é? Através de intérprete, sabe? Ele falou assim, é um relógio. Eu pensei assim, mas relógio eu já tenho, não sei não. Eu vim embora, era uma noite, né? Eu ia pegar o ônibus e vinha embora para Minas, né? Vou ficar aqui. Fiquei mais uma noite. No dia seguinte eu fui lá, fui atendido foi meio-dia mais ou menos que eu fui atendido pelo embaixador. E que a opção de Mercedes, aqueles carrões lá, né? E ele pegou e me deu um relógio. Nessa época, o Saddam Hussein estava de bem com... O Saddam Hussein, vamos deixar claro, que não era inimigo mundial número 1. Né? Os americanos não. Gostavam dele, era financiavam o Saddam Hussein. Ele era amigo dos americanos, porque ele estava combatendo o Ayatollah Khomeini. No Irã. Porque os inimigos dos americanos era o Irã, né? E aí ele chegou lá um relógio bonitão, valioso. Não, mas tinha repórter lá, jornalista, isso aí vale uma fortuna. Eu olhei aquele negócio amarelo, falei, será que é de ouro? Claro, você acha que o Saddam Hussein vai dar alguma coisa para alguém que não seja de ouro? Perfeitamente, pus um relógio no bolso. E vieram algumas cópias também, alguns... Não, aquele ali depois eu consegui.
Uhum. Nas cópias. Porque essa cópia já é mais recente. Porque lá em Bagdá, eles vendem como Vendiam, souvenir. né? Souvenir. Entendeu? Relógio com a esfinge do Saddam. E não só relógio, como chaveiro, como broche. Vinícius, Então, você fez música, você tem uma história de música também, música, né? isso. De composições. E o Vinícius foi um dos grandes representantes de Divinópolis no surgimento da televisão em Minas Gerais, da TV Itacolomi. Essa é a turma antiga que vai lembrar da TV Itacolomi. TV né? Itacolomi sempre na liderança. Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. Existia a geradora, quase não existia, era TV em casa para as pessoas Não, assistirem, né? Quando inaugurou a TV Itacolomi, o equipamento veio todo dos Estados Unidos, é da RCA Victor. Então, já veio e trouxeram 100 aparelhos. Venderam 100 aparelhos lá em Belo Horizonte. Porque o alcance era 100 quilômetros. Divinópolis estava nessa área, nesse raio de 100 quilômetros. Então colocava-se uma antena muito grande, o povo usava até bambu, né? Punha um bambu com aquela antena comprida para pegar de Belo Horizonte. Pegava aquele chuviscado. Tudo. E aí nessa época já existia mais televisões. Aqui em Divinópolis tinha programa umas isso 2 ou 3. nos anos 60 tinha programas de música e você ia representar Divinópolis nesse programa. Eu tocava no programa, chamava Revista Feminina, porque a televisão, domingo, ela entrava no ar ao meio-dia. A Revista Feminina era da Cleusa Soares. E tinha uma parte lá dentro que dava oportunidade de tocar. Então eu tocava as músicas do Dilermando Reis, eu tocava mais ou menos umas 20. Porque o violão que se conhecia era que é violão de boemia, né? O violão de bar, de boteco, né? É um violão clássico. Era muito pouco, né? Então eles abriram espaço porque era uma coisa diferente. Tocar o violão, solos, né? Valsas e choros. Inclusive o Vinícius está na mão aqui, uma relíquia que ele guarda, né, Vinícius? Que é um chaveiro da TV Itacolomi, Canal 4, e aqui atrás o famoso índio, né, que era o símbolo da TV Itacolomi, TV preto e branco. Eu lembro na minha casa, a gente tinha uma TV, e para a TV ficar colorida, a gente comprava umas telas de plástico, né? Então tinha a tela azul, tinha a tela amarela. Da minha casa era uma tela toda colorida, várias cores. Então você via a TV, assim, cada parte da TV era uma cor. E aquilo a gente achava aquilo a melhor coisa do mundo. Era a mesma coisa de televisão colorida. Você já é mais novo, então você já foi cá nos anos 80, Isso né? Nos anos 70, anos 80. Porque eu, quando ia lá na televisão, foi em 60 e poucos. Aqui em Divinópolis tinha umas 3 ou 4 aparelhos de televisão. Eu lembro que tinha um, ali na Philips tinha o Valdemar da Silva Melo, tinha um. Ali no Copo Limpo tinha um. Ali na Praça do Santuário, no São Isidoro, que tinha uma agência de bicicleta, tinha um também, e o povo juntava tudo ali para ver, né? E chamava televizinho. Depois, quando começou a fabricar a televisão aqui no Brasil, então o pessoal começou a comprar, mas era caríssimo. Um aparelho de televisão era mais caro que uma casa, né? Então, quando eu tocava lá na televisão, na minha casa não tinha não, meu pai ia na casa do vizinho assistir. Quer dizer, hoje essa facilidade que a gente está vendo aqui, muitas vezes as pessoas não imaginam, né? Esse caminho até se chegar a isso aqui hoje. Eu tenho celular aqui, o celular tem televisão. As facilidades do mundo. Vinícius, outro envolvimento que a gente tem, até para a gente finalizar, estamos chegando já para o final do programa, Missa Conga é um evento que tem uma participação sua muito grande, e também a Missa Sertaneja, né, que é uma variação que surgiu, e você tem levado isso. Eu, pessoalmente, acompanhei uma dessas missas, foi celebrada na Basílica de Nossa Senhora Aparecida.
Como é que surgiu essa ideia dessa missa sertaneja? A missa sertaneja foi conversando com o Frei Leonardo, né? Aí vamos criar a missa sertaneja. E eu tive o apoio primeiro do bispo lá de Luz, que é o Dom Belchor, que era da Academia de Letras, meu companheiro. Então ele deu apoio. Depois o Dom José que me deu apoio. Eu, com o apoio desses dois bispos, eu fui lá em Aparecida e pedi se havia possibilidade de celebrar essa missa. Eles deixaram. Então foi no ano 2000, ao som dos berrantes. Porque Jobel era um chifre que os judeus sopravam para reunir o pessoal. Então o Jobel brasileiro é o berrante. Então no ano 2000 foi ano do jubileu. Né? Então, no ano 2000 eu pedi e eles me autorizaram a celebrar a missa lá. Inclusive a primeira foi celebrada pelo Dom Aloysio Locharder, né? Que era o arcebispo, que foi Frei Luísio aqui em Divinópolis. Né? Eu fui coroinha no tempo do Frei Luísio, né? E depois nós voltamos lá mais umas 2 vezes com o Frei Leonardo para celebrar a missa lá na Basílica. Foi uma proeza, né? É uma valorização realmente da cultura de Divinópolis, foi levando o nome, né? de Divinópolis, né? Lá para Aparecida. Agora, quanto à missa conga, eu consegui gravar primeiro um LP, depois eu consegui gravar o CD, né? E foi um fato assim importantíssimo, né? Para a valorização da missa conga. A missa conga, porque estava resgatando uma série de ritmos, de toques de caixa, que está desaparecendo, está sendo alterada. Com esse negócio de música baiana, eles já estão tocando o ritmo baiano no reinado, né? Já tá o axé, eles estão tocando já no reinado. Então, na missa conga, a gravação, nós conseguimos resgatar os ritmos verdadeiros, os ritmos originais, estão gravados. Lá. Isso fica guardado, registrado para a posteridade. Vinícius, muito obrigado pela entrevista. Essa é uma das funções desse programa, que é tratar de assuntos também da nossa história, valorizar essas histórias, que assim a gente está construindo, ajudando a construir o futuro da nossa cidade. Muito obrigado pela entrevista aqui hoje. Eu que agradeço, viu? Essa paciência que você tem com a gente aí, eu te agradeço muito. E estou sempre à sua disposição da televisão aqui.